Olá, torcedora! Olá, torcedor tricolor! Entra no ar o Clube das Laranjeiras, o seu canal com notícias do tricolor carioca. Mas e você, torcedora? E você, torcedor? Já se inscreveu no Clube das Laranjeiras? Inscreva-se, dê seu like e, principalmente, participe dos comentários. Na última terça-feira, Fluminense e Flamengo se enfrentaram no estádio do Maracanã pela oitava de final da Copa do Brasil. Bom, pessoal, esse jogo entre Fluminense e Flamengo pela Copa do Brasil realmente foi um jogo muito fechado, jogo feio de se assistir, tá? Talvez quem não é torcedor do Fluminense que esteja assistindo esse vídeo vai pensar assim: cara, ele tá falando feio porque só deu Flamengo, porque o Flamengo amassou o Fluminense. Esse pode ser um ponto de vista, tá? O jogo que eu vi e muitos torcedores também devem ter visto foi o da seguinte forma: o Flamengo veio para esse jogo com a proposta de abafar o time do Fluminense, não deixando que o Fluminense jogasse o futebol que ele vem vindo jogando. Ou seja, um time jogando aberto, vindo para cima do adversário para enfrentar francamente em busca do gol. O técnico Sampaoli, ele veio com a seguinte proposta: jogar com seus jogadores avançados, não deixando o Fluminense sair do seu campo de defesa, tá? E nessa que o Fluminense tentava jogar o seu futebol, que era o toque, tá? Induzindo ali ao erro do jogador adversário, funcionasse ao contrário. E foi realmente o que aconteceu em alguns lances. O Fluminense não conseguiu sair, com seu toque de bola e muitas das vezes saiu perdendo a bola, ocasionando um quase gol, ou seja, uma entrada muito forte do time do Flamengo, que já estava ali produzido à frente da área do Fluminense, levando perigo à meta do goleiro Fábio. Tá certo? Mas em contrapartida, o Flamengo ele não veio só com essa política para vencer o jogo, abafando o Fluminense e evitando o toque de bola. Não, ele veio também com o intuito de parar fazendo muitas faltas. Se eu não me engano, esse foi um dos jogos que teve mais falta entre Flamengo e Fluminense. Para você ter uma ideia, torcedor, o Fluminense teve maior posse de bola no primeiro tempo, não pelo fato de estar com a bola ali no seu pé partindo para o ataque, não, mas de ficar com a bola no seu campo de defesa, tá certo? Então, realmente foi um jogo feio de se ver. Já no finalzinho do primeiro tempo, nós tivemos ali uma jogada individual, das poucas vezes que o Fluminense chegou até o ataque, com o Marcelo, onde driblou o zagueiro e chutou para a defesa do arqueiro rubro-negro Santos. Mediante a isso, já indo para o segundo tempo, começando ali, o Fluminense começou a fazer um segundo tempo um pouco melhor, onde, numa jogada de contra-ataque do time do Flamengo, o Gabigol recebeu a bola, fazendo uma finta pelo lado esquerdo, onde Felipe Melo teve que parar ele com falta, tá? Eu acho que foi uma escolha realmente acertada do Felipe Melo, de fazer aquela falta, porque o Gabigol ia sair na cara do gol. Ele praticou aquela falta, onde o juiz marcou aquela falta, deu um cartão amarelo e, por pressão dos jogadores do Flamengo, chamou o VAR, tá? E deu o segundo amarelo e expulsou com vermelho o Felipe Melo. Parece chororô, parece mimimi, mas não é. Porque momentos depois, numa jogada de Ganso, que roubou a bola, o Gabigol fez uma falta no Paulo Henrique Ganso e ainda pisou na perna desse jogador na frente do Bandeirinha, e o Bandeirinha não marcou nada, tá certo? Isso foi um dos lances do jogo, tá, em que eu queria comentar aqui, tá? Eu não podia esquecer de falar sobre isso, tá certo? Pro próximo jogo desse Fla-Flu, que vai ser aí, o jogo final aí entre Flamengo e Fluminense,
O Fernando Diniz, ele já vai ter já uma base, tá? Uma noção de como talvez o Flamengo pode voltar a enfrentar esse time do Fluminense. Então ele vai ter esse tempo aí para analisar o jogo. Claro que ele vai ver um replay, né? Ele vai ver um videotape desse jogo aí e vai estudar como o Flamengo veio, tá? E como ele pode armar o time do Fluminense para jogar diferente, para sair dessa tática do Sampaoli. Tá certo? Por quê? O time do Fluminense está acostumado a jogar um futebol para frente, fazendo seus recursos a técnica do jogador. Já o Sampaoli, ele armou o time do Flamengo para evitar que a técnica desse jogador se sobressaia. Então o Diniz vai ter todo esse tempo aí, tá certo? Até que chegue aí o dia do Fla-Flu, ele possa estar mais preparado para enfrentar o time do Flamengo. Mas se a gente for analisar essas últimas partidas do Fluminense, tanto no jogo contra o Cruzeiro, né, aquele 2-0 lá, quanto esse 0-0 contra o Flamengo, foi dois jogos diferentes. Não pelo fato do Fluminense ter ganho o Cruzeiro lá por 2-0, não. E nem pelo fato de ter empatado aqui no Maracanã com o Flamengo 0-0. Mas sim que o Fluminense ganhou aquele jogo lá do Cruzeiro, dentro do Mineirão, por 2-0, tá? Com 2 jogadores a menos. Tá certo? Já aqui no Maracanã, o Fluminense empatou esse jogo, né, com o Flamengo por 0-0, mas com um jogador a menos quase todo o segundo tempo. Então isso mostra que o quê? O Fluminense tem aí sim um poder muito grande de reação, mesmo sendo desfavorecido pela arbitragem. Tá certo? Quando eu falo arbitragem, seu juiz, grupo de arbitragem da CBF, vamos ser imparciais. Vamos marcar realmente numa balança onde que ela não caia nem para um lado nem para o outro. Torcedor tricolor não pede para que marque somente a favor do Fluminense, não. Tá? Não é isso. Nós vimos aí, pelo menos eu vi uma entrevista do Fernando Diniz, onde que ele falou e foi muito claro, tá? Eu digo aqui e reafirmo que o Fernando Diniz, ele é um técnico tanto dentro de campo como fora. Cara, você vê esse cara, ele dando uma coletiva como ele deu, tá? Aonde que a mídia, né? Os caras ficam ali catucando o cara para ver se o cara, se ele sai do sério, se ele fica nervoso, tá? E você vê o Fernando Diniz dando uma entrevista na coletiva, o cara fala realmente em linguagem técnica, diferente. Aonde que ele falou, em outras palavras, que ele não quer que favoreça o Fluminense, não. Tá? Marque igualmente. Se marca a falta a favor do time adversário, né, onde o Fluminense é prejudicado, por que não fazer o mesmo quando a coisa acontece ao contrário? Ele só quer isso, tá? E mesmo assim a gente vê aí, né, alguns sites aí, né, dizendo que o Fernando Diniz está de chororô, está de mimimi. Não, não é isso, tá? Somente tem que marcar para os dois lados, não somente de um lado, tá certo? Certa vez, quando o Fluminense estava para cair para a segunda divisão, lá no Campeonato Brasileiro de 2009, onde o Fluminense tinha 99,9% de chance de cair, tá? Onde o Fluminense deu aquela arrancada e não caiu, e nós estamos até hoje na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, um comentarista da Rádio Globo, então, Luiz Mendes, disse a seguinte frase: o Fluminense é o time que se recusa a perder. Dali surgiu o time de guerreiros, tá? Então é esse time do Fluminense que a gente está vendo hoje aí, que fez essa partida contra o Cruzeiro, que fez essa partida aí contra o time do Flamengo, realmente é o time de guerreiro. Cara, empatar esse jogo de 0-0 aí com a pressão que foi, tá? Não só do time do Flamengo, mas também com a ajuda da arbitragem, pô, brincadeira, né? Tá certo? Pessoal,
quem quer ser campeão, a vida não é fácil, tá bom? Vamos lá. No próximo sábado, dia 20 de maio, às 18h30, o Fluminense vai encarar o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, lá no estádio Newton Santos. Depois, já no dia 25, o Fluminense joga pela Copa Libertadores da América, enfrentando o The Strongest. E já no dia 28, novamente aí pelo Campeonato Brasileiro, o Fluminense encara o Corinthians, tá? Em São Paulo. Tá certo? Então, time do Fluminense é o time de guerreiro, sim, tá? O time do Fluminense quer ser campeão. Eu acredito que tem um potencial muito grande pra gente levantar aí, de repente, não só mais uma taça, mas algumas outras taças, mas não vai ser fácil, tá? Primeiro, tem muita gente boa nessa fila aí, tá? Mas eu acredito que se o Fluminense é o time de guerreiro como é, tem um treinador que tá dando a resposta como ele tá dando, e tem essa torcida maravilhosa como a do Fluminense tem, a gente pode sonhar sim, tá ok? Eu vou ficando por aqui. Seu Paulo Furtado, seu trepidante na jogada. Um forte abraço e até a próxima.